Vamos lá, vamos começar pela receita de caponata de berinjela. É uma receita de família que tem agradado por muitos anos, muitos amigos, familiares e muitos clientes. Eu não sei qual que vai ser o seu objetivo, se vai ser receber alguns amigos em casa ou agradar os parentes quando eles chegarem com aquela mesa bem bonita de antepastos. Mas também, se for vender, é uma ótima opção. O início dessa receita, o que nós temos que tomar cuidado são os tamanhos de cada ingrediente. Porque a gente vai ter que pensar aonde nós vamos acondicionar essa caponata. Se vai ser num vidrinho pequeno, ou então se vai ser num vidro hermético grande. Porque dependendo do tamanho, seria muito difícil a pessoa que for se servir tirar de dentro. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Eu vou trazer uma proposta aqui para vocês, que eu vou cortar ela em cubos, e daí todos os outros ingredientes vão acompanhar esse mesmo formato. Tá? Para ficar tudo mais homogêneo e mais gostoso quando a gente pegar aquela caponata e colocar numa torradinha, ou num pão, ou num crostini e levar à boca. Então a gente tem que pensar em tudo isso, tá bom? Então vamos lá, ó. Nós vamos começar pelas berinjelas. Aqui eles já estão todos higienizados, tá? Essa receita que eu vou passar para vocês, a gente não usa com as cascas. Eu tiro as cascas. Agora, se você tiver acesso a berinjelas orgânicas, ingredientes orgânicos, seria bem legal você permanecer a casca, tá? Mas eu gosto bastante do visual que dá quando a gente trabalha sem a casca, porque daí fica tudo mais uniforme, que todos os pedaços vão parecer iguais, tá? Então vamos começar aqui, ó. Eu vou trabalhar com 3 berinjelas. Depois, na ficha técnica do produto, da receita, vai estar tudo disponibilizado em gramas. Então, para quem for comercializar, é muito mais fácil manter uma padronagem, tá? Tudo isso vai estar na ficha técnica da receita. Vamos lá. Então, ó, eu tiro aqui, ó, essa parte superior da berinjela e a pontinha dela, das 3 berinjelas. Eu estou com um descascador de legumes. Esse é bem fácil de descascar, mas pode ser aquele padrão. Deixa eu mostrar para vocês. Pode ser desses aqui também, tá? Funciona super bem. Eu vou descascar as berinjelas. E aqui a gente precisa tomar um cuidado. Porque se você for descascar a berinjela e demorar muito para colocar ela no forno, ela começa a oxidar. Então, a gente vai cortar e logo, imediatamente, vai colocar no forno. Se você não for colocar no forno imediatamente, seria legal deixá-las de molho, tá? De molho numa salmoura, você pega 1 litro de água e coloca uma colher de sopa de sal. Pessoal, nessa hora também, é aquela hora que às vezes nós temos uma surpresa na berinjela, né? Porque a berinjela, ela normalmente, né, ela tem muita facilidade de ter aquelas minhoquinhas, né, de berinjela. E aí a gente vai descartar toda aquela parte que passou, tá? Então se tiver alguma coisa, a gente vai descartar toda a parte, tá? Na hora de escolher a berinjela, é legal a gente avaliar bem a casca dela para ver se tá toda uniforme, se tá sem furinhos, tanto na parte de cima também, nessa parte aqui, ó. Na parte verde da berinjela, às vezes é bem importante a gente ver se tem algum furinho aqui também. Então, qual que é a minha técnica? Eu sempre, quando eu vou escolher berinjela, eu coloco ela contra a luz e vou avaliando, e vou passando a mão, e vou avaliando se tem algum furinho, alguma imperfeição que possa ter entrado algum bichinho. Tudo bem? É legal vocês fazerem isso, porque senão a gente compra a berinjela às vezes e descarta metade dela. Então é bem legal, quando você for escolher, você tomar esse cuidado de ter uma berinjela bem rígida, porque às vezes a berinjela ela já tá bem murcha, né? Então ter uma berinjela bem firme e bem com a casca bem homogênea, tá? Sem aquelas imperfeições, principalmente sem furinho. Então aqui agora, ó, eu vou separar essas duas aqui e vamos lá. Eu vou cortar mais ou menos em fatias, no sentido do comprimento, mais ou menos num tamanho mais ou menos de um dedo, tá? É o suficiente.
E daí depois eu viro elas aqui, ó, no comprimento e vou cortando elas também mais ou menos na espessura de um dedo. O que vocês vão ter que fazer aqui não tem muito um padrão, mas o que vocês têm que determinar é o que vocês fizerem com a berinjela, era legal vocês fazerem com os outros ingredientes também, porque daí mantém aquela uniformidade de quando for retirar e levar para torradinho ou pro pão. Eu vou separar um bowl aqui e eu vou colocando todos os ingredientes lá. Essa primeira etapa da caponata é a etapa mais trabalhosa. É onde nós vamos fazer todos os cortes e é onde demora mais. Depois é muito simples. Ó, ela fica cubinhos, tá? Agora, se você quiser, por exemplo, cortar um pouquinho mais retangular, também pode ser. E daí os outros ingredientes você corta mais nessa forma de retângulo também, tá? Legal. Então, qual que é o próximo ingrediente? Na caponata, eu trabalho com a berinjela, tomate, pimentão vermelho, pimentão amarelo e cebola. E depois vem os outros ingredientes que vão agregar sabor à caponata, tá? Então, nesse primeiro momento, são só esses ingredientes: a berinjela, a cebola, o pimentão amarelo e o vermelho e o tomate. Vamos pegar o pimentão. Um pimentão aqui, ó, eu tô trabalhando com 3 berinjelas para um pimentão. Esse pimentão, ele tá bem grande, então eu não vou usar ele inteiro, tá? Vai depender muito da quantidade que você for fazer, mas na parte de ficha técnica da receita tem todas as proporções corretas, tá bom? Vamos lá. Aqui no pimentão, ó, eu gosto de tirar essa primeira parte, tá? Eu vou descartar, deixa eu já separar aqui, ó. No pimentão, ele tem esses gomos aqui, ó. E cada um desse gomo, essa intersecção aqui, ó, desses 2 gomos, eu tenho aquela película branca que vai fazer a parte central do pimentão, que são as sementinhas. Então, como que eu vou cortar o pimentão? Eu vou cortar no gomo, ó. E daí a gente já vai depois tirando toda essa partezinha branca. Tá? Vou tirar as sementinhas. E aí, ó, se ficou alguma parte assim, a gente tira. Então aqui, ó, eu vou cortando no sentido do comprimento. E depois em cubinhos. Como a berinjela, ela é uma esponjinha, ela, quando nós colocarmos o tempero, ela vai diminuir muito. Então, eu tomo cuidado de já picar o pimentão bem menor que a berinjela. Vamos lá, ó. Então, ó, comparando os tamanhos, ó, eu tenho o tamanho da berinjela e o tamanho do pimentão, porque essa berinjela, ela vai diminuir bastante, tá? Então, eu já tomo cuidado de cortar o pimentão num tamanho pequenininho para ficar naquela proporção que a gente já falou de homogeneidade quando a gente for pegar para se servir, tá? Então, aqui, ó, pimentão vermelho picado. Vamos agora para o pimentão amarelo. É a mesma coisa, tá? Então, ó, é um pimentão bem menorzinho que o vermelho, então eu vou usar a parte toda dele.
Mesma coisa, ó, eu vou cortar aqui os gomos. Eu venho com uma faquinha e tiro esse excesso, ó, branquinho aqui dentro. Se o seu pimentão for igual ao meu, que ele é meio irregular, dá um pouquinho mais de trabalho de tirar essas partezinhas brancas, mas é bom tirar porque ele dá um amargor, tá? Então vamos lá. Mesma coisa, tá? No sentido do comprimento. E depois eu venho aqui, ó, de lado e corto em cubinhos. Nesse momento aqui de cortar o pimentão, ó, uma dica boa é afiar a faca, porque se você tiver com uma faca que não tiver afiada, você vai ter dificuldade. O pimentão faz com que a faca ela perca um pouco o corte. Então é até legal, depois de cortar o pimentão, dar uma passadinha na chaira ou em algum amoladorzinho para você recuperar um pouquinho o corte da faca e você não sofrer nos próximos cortes, tá? Bom, picado todo o pimentão, vou transferir de novo para o nosso bowl com os outros ingredientes. Agora só temos a cebola e o tomate, tá vendo? Tá acabando. Eu vou pegar aqui, ó, 3 cebolas. E aí, como que nós vamos cortar? Essa partezinha aqui, ó, de baixo, onde une todas as pétalas, né, da cebola, é legal a gente tirar. Porque ele dá uma aparência que não fica bonito no final. Se alguém pegar essa partezinha aqui, fica esquisito. A aparência, tá? É visual mesmo. Então, é legal tirar. Até se a gente for fazer pra gente comer em casa, né? É legal você ter uma aparência bonita, né? Quando você pega. Então, ó, a cebola, gente, mesma coisa. Eu vou cortar aqui ela no meio. E eu vou cortar ela no comprimento em cubos pequenos. Se você gosta de cebola, gosta muito de cebola, pode até ficar um pouquinho maior, tá? Mas aqui eu vou dar preferência para cortar no mesmo padrão do pimentão, tá? Vamos supor que você tenha picado a berinjela um pouquinho maior, no sentido mais do comprimento, ela mais compridinha, né? O que você pode fazer aqui na cebola? Ó, você corta menos e daí você vem tirando aqui, ó, as laterais e daí ela vai ficar assim, ó, em tirinhas, tá? Pode ser legal também. Vai depender do tipo de corte que você vai querer fazer nos seus legumes. Legal dessa receita é que você não precisa de nada, nenhum utensílio que você não tenha na sua casa, né? Você tem uma tábua, uma faca e uma forma, você já consegue fazer a caponata. Então, ó, estamos finalizando agora a cebola. Cebola. Vamos acrescentar também aqui os outros ingredientes. E agora o último, que são os tomates. Para 3 berinjelas, eu vou trabalhar com 3 tomates, tá? Vou deixar eles aqui, ó. E aqui, ó, a gente vai tirar só o centrinho deles. E cortar em fatias e depois em cubinhos, tá?
igualzinho os outros ingredientes. O tomate, se você tiver aqueles cortadores de legumes quadradinhos, pode cortar lá, tá? Ele ajuda bastante a otimizar o tempo. O pimentão também dá pra cortar. O que não dá pra cortar lá é a berinjela. A cebola também, dependendo do cortador, não fica muito legal. Ele amassa muito, tá? E vamos para o último. Deixa eu já ir transferindo, porque eu vou ficando sem espaço aqui na tábua. Ah, pessoal, a tábua é uma coisa bem importante, tá? Essas tábuas aqui que eu tô utilizando, elas são de teflon. Se você só tiver tábua de vidro, é mais difícil. Como a gente vai trabalhar com bastante corte, o ideal é que seja ou de bambu ou a de teflon, tá? Facilita muito o corte. Então, é um investimento aí que não é tão alto e que vale muito a pena para você ter na sua cozinha. As de bambu hoje já tem algumas com tratamento antimicrobiano, que são bem legais. Eu gosto muito dessas de teflon. Facilita muito o trabalho, a gente ganha bastante tempo com elas. As de vidro, elas não dão um corte bom na faca, tá? Finalizados os tomates, agora é só colocar na forma e nós já vamos para a montagem. Eu vou explicar para vocês direitinho como que a gente vai organizar tudo isso na forma para levar ao forno, tá bom? Então aqui, ó, eu tô com todos os meus ingredientes, eu vou misturar para homogeneizar bem, para quando ir pro forno, eles todos assarem da mesma forma, tá? Então eu vou misturar. E vou dispor em uma forma. Mas aqui, ó, dá pra ver, né? Eles estão bem aqui, ó, todos misturadinhos. E aí, eu vou pegar uma cabeça de alho, eu vou limpar ela, vou lavar ela, vou secar bem. E se tiver algum alho que eu tô, assim, visualizando já que tá com algum machucadinho, ou então começando com aquele mofinho, eu retiro e mantenho o alho assim, dessa forma. E como que nós vamos fazer? Eu faço um ninho aqui, ó, no meio e fecho com os próprios legumes, tá? Da caponata. Então, eles vão pro forno desta forma. Deixa eu pegar o... Aí, eu vou pegar um papel alumínio. Com o lado, ó, brilhante pro lado de dentro, tá? É o que vai em contato direto. Eu vou prender ele bem na forma para criar um ambiente fechado lá dentro, para que todos esses legumes cozinhem. Ops, rasguei aqui, eu vou ter que pôr outro pedacinho. Se acontecer isso aí, é só você pegar um outro pedaço e colocar nessa parte onde rasgou, tá? O meu pedaço, exagerei no meu pedaço, ó. Mas tá pronto. Agora, nós vamos levar ele para o forno a 180 graus. Ele vai ficar lá pelo menos por 1h30, 2 horas. Depende muito do forno. Eu falo que cada forno é igual marido, né? Cada um tem o seu e conhece as peculiaridades de cada um. Então, o forno vai depender muito. Se eu falar para você, é 180 graus por 1h30, às vezes não é. Então, eu quero mostrar para vocês o ponto exato onde vocês têm que retirar do forno, tá? Eu vou mostrar todos os detalhes. Eu vou levar para o forno e a gente volta daqui a pouquinho.
Acabei de tirar a berinjela do forno. Vamos ver como ficou. Eu quero mostrar para vocês o ponto que precisa estar, ó. Vocês estão vendo que tem alguns queimadinhos aqui nos cantos, ó? Começou a caramelizar os cantos da forma. É neste ponto que a gente precisa dela. A gente precisa desse sabor da caramelização da berinjela e da cebola para dar um toque final nesse sabor dessa caponata, tá? Então agora, ó, eu vou retirar esse alho, porque nós vamos agora fazer o tempero da caponata. Ó, espere esfriar um pouquinho para você conseguir manusear. Mas, ó, aqui, ó, basicamente, o que eu tô fazendo? A gente aperta aqui a casquinha, ó, e o alho sai inteiro, tá? Vou fazer isso com todos os dentes, ó. Pronto, finalizamos os alhos. E agora vamos montar todo esse tempero que vai dar o sabor na berinjela. Para isso, a berinjela ela precisa ainda estar quente, tá? Então, ó, vou transferir todo esse alho para um bowl. Eu tenho aqui, ó, o cheiro verde, um punhado de cheiro verde. A gente vai cortar aqui, não precisa ser muito pequenininho, tá? Ó. Mas é legal que não tenha pedaços muito grandes, assim, para aquilo, né, que a gente já falou no início. É legal quando a pessoa pegar e colocar, tirar com uma colherzinha do vidro, né, de onde tiver ar-condicionado, ela pegar uma porção que seja uniforme, né, todos os pedacinhos. Então, ó, vamos cortando aqui, mas ó, não é tão pequeno, tá? Folhinhas que fogem, a gente pega agora assim, ó, e termina de cortar. Agora eu vou pegar um punhado de cebolinhas. Aqui eu tenho agora uma xícara e meia de azeitonas verdes picadinhas sem caroço. Uma colher de sopa de orégano seco. Duas colheres de aceto balsâmico. O aceto balsâmico ele dá um sabor muito gostoso, tá? Tem que ser o aceto balsâmico. E ele ajuda também a conservar a berinjela por mais tempo. Vamos colocar pimenta. Aqui também caberia pimenta da Jamaica, também ficaria bem saboroso. A pimenta branca também fica boa. Aqui é a gosto, tá? Pimenta. O sal. E agora vamos misturar, porque a gente precisa dissolver aqueles dentes de alho, tá? No fundo lá do pó que a gente tirou do forno, né?
está pronto. Eu vou pegar agora a nossa forma de caponata e transferir todo esse recheio aqui para nossa forma. E vamos misturar. Essa etapa precisa da berinjela ainda estar um pouco quente, tá? Pode ser de morna para quente. Não precisa ser muito quente, porque senão, ó, aqui dá para ver a caramelização bem. Não pode ser muito quente, porque senão a salsinha e a cebolinha elas acabam murchando muito rápido e a gente não consegue ter o frescor delas, né? E o sabor. Então precisa ser de morno a quente, tá? Não quando tira direto, assim que tirou do forno é melhor esperar um pouco. Já tá bem misturado. Agora eu vou vir com azeite. O legal da caponata não é preparar no dia que você vai consumir. O legal da caponata é preparar pelo menos um dia antes. Porque quanto mais tempo ele fica apurando, mais gostoso ele fica. Os sabores, né, se soltam, se misturam no azeite e fica muito mais gostoso. Então, se você vai servir num churrasco ou alguma recepção que você vai fazer, ou um almoço de Natal, de Páscoa, o legal é ter um planejamento de preparar um pouquinho antes, pelo menos um dia antes. 2 dias fica excelente, tá? 2 dias seria o ideal, porque daí o alho vai soltar o sabor no azeite, a própria cebolinha, a salsinha, o orégano, a azeitona, todo esse sabor vai se concentrar, né? Vai ficar mais apurado, vai ser muito mais gostoso. Pessoal, vou dar uma dica para vocês. Na receita nossa de família, a gente não coloca nenhuma castanha. Mas aqui vocês podem colocar tanto castanha como uma castanha do Pará, uma castanha do caju torrada, picada, grosseiramente mesmo, para você conseguir ver os pedaços. Como também você pode colocar uma uva passa, um damasco picado, daí você puxa um pouquinho mais pro sabor agridoce. Fica também bem legal, tá bom? Bom, pessoal, então a caponata está pronta. Agora, qual que é o próximo passo? Esperar esfriar completamente e depois guardar em algum frasco hermético, de preferência de vidro, tá? Então, por exemplo, se você for comercializar essa caponata, o ideal é agora esperar esfriar e já porcionar nos frascos onde você vai vender, tá bom? Ou então colocar num frasco hermético e ele vai ser guardado na geladeira, tá? Toda a conservação da berinjela vai ter que ser feita na geladeira por até 15 dias, tá? Send your best, send your praise, as long as I have the teeth, I will